Olá, eu sou o Júlio Afonso Alves Dutra, aluno da licenciatura em Computação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Estou cursando a disciplina de Prática Curricular 6, ministrada pelo professor William Júnior do Carmo. E, nessa nossa atividade de hoje, nós vamos discutir três artigos e relacioná-los de forma resumida. O primeiro artigo é denominado a prática como componente curricular na formação de professores, do autor Júlio Emílio Diniz Pereira. O segundo artigo é denominado Tecnologias como mediação pedagógica na formação de professores reflexivos, das autoras Auxiliadora Cristina Correia Barata Lopes e Rosa Oliveira Marins Azevedo. E o terceiro artigo é denominado Tecnologias Digitais e a Prática Docente: Como as metodologias ativas podem transformar a formação de professores, dos autores Juliana Silva Arruda, José Aires de Castro Filho, Liliane Maria Ramalho de Castro Siqueira e Raíssa Araújo Hitzki. Bom, basicamente a nossa discussão, após lermos os artigos e fazermos uma análise do conteúdo relacionando as três temáticas, nós precisamos iniciar nossa fala nos questionando como que nós podemos contextualizar as necessidades atuais no processo formativo docente. Será que a racionalidade técnica orientada pela racionalidade prática ainda tem espaço nesse cenário de constantes mudanças e dominado pela inserção de novas tecnologias nos cotidianos, das pessoas? Como que nós poderíamos pensar um modelo de proposta curricular que valorize a prática docente desde o início do processo formativo? Então, o autor Diniz Pereira, ele ressalta a ideia da prática como um componente curricular na formação de professores. Mas o que seria essa prática, né? Será que nós podemos pensar na formação do professor em questões separadas? O aprendizado teórico e o aprendizado prático? O próprio autor nos ajuda a entender esses conceitos e a dar uma resposta para esse questionamento. Diniz Pereira reforça que é impossível dissociar a teoria e a prática na formação docente. Eu deixo aqui a minha reflexão. Será que na formação docente, quando falamos de princípios didáticos pedagógicos, a formação também pensa nessa teoria e prática de forma indissociável? Será que os nossos cursos de formação de professores, eles pensam dessa maneira contemporânea, de uma teoria e de uma prática indissociável? Então, nós precisamos, nesse ambiente, inserir essa discussão junto da temática da tecnologia trazida nos demais artigos. Quando nós inserimos a discussão da tecnologia nas práticas docentes, trazidas nos artigos de Barata Lopes e Marins Azevedo, como também no artigo de Silva Arruda et al., a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, ela não seria uma teoria e uma prática unida. A tecnologia, ela não teria o poder de aliar a teoria e prática em um mesmo momento? Deixo esse questionamento. Mas vamos voltar um pouquinho mais. Quando nós falamos de prática como componente curricular, essa expressão surgiu na resolução CNE-CP 2 de 19 de fevereiro de 2022, que instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível superior. Conforme Diniz Pereira, a principal intenção com a expressão prática como componente curricular foi esclarecer a diferença na lei entre prática de ensino e estágio curricular supervisionado, além de reforçar o princípio da articulação da teoria e prática na formação de professores.
Quando nós falamos sobre a questão prática, conforme a Lei 9394 de 1996, a prática de ensino constitui o espaço por excelência da vinculação entre a formação teórica e o início da vivência profissional, supervisionada pela instituição formadora. Ressalto, enquanto docente, que é muito diferente a teoria do que aprendemos no o que é ser um professor do que realmente é ser um professor no cotidiano da sala de aula. A teoria somente não nos prepara para trabalharmos em sala de aula. O Diniz Pereira ressalta que o parecer CNE/CP 115 de 1999 reforça que a terminologia da prática de ensino como articulador do processo de formação dos professores. Concordamos que a prática de ensino, quando desenvolvida no ambiente escolar como parte da formação profissional do professor, traz problemas pedagógicos concretos que precisam ser resolvidos no cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. A realidade escolar é muito diferente das tecnologias, até porque, como nós vamos comentar, existem vários fatores ambientais que diferenciam uma escola para outra, relacionados às questões sociais, econômicas, nesse ambiente sistêmico da qual estamos vivenciando. No texto do Diniz Pereira, é grifada a terminologia do processo de aprender fazendo. E essa perspectiva de aprender fazendo, ela já nos remete ao artigo de Barata Lopes e Marins Azevedo, quando falamos sobre o processo de formação de professores reflexivos. Conforme citado nesse artigo, uma educação de qualidade deve ser planejada e efetivada para atender à realidade do mundo contemporâneo, surgindo a necessidade de um professor que reflita sobre as dimensões relacionadas ao ato educativo, tal como os conteúdos, os métodos de ensino, as habilidades desenvolvidas pelos alunos, o que implica refletir a própria prática docente. Pensar em uma educação aliada à realidade do mundo contemporâneo é pensar em uma prática docente, e aí eu peço desculpas pelo meu uso da expressão redundante, uma prática docente conectada, já que estamos em um mundo tecnologicamente conectado. Com a expansão da acessibilidade da tecnologia, da internet na palma das mãos dos alunos, que muitas vezes não tiram os olhos dos seus smartphones para prestar atenção na sala de aula que vamos chamar de tradicional. Com essa analogia, eu já inicio a reflexão sobre a formação de professores aliada ao uso dessa tecnologia no cotidiano da sala de aula. Docentes não podem e não devem ver a tecnologia como um inimigo, como um concorrente, mas sim como uma aliada, uma facilitadora, uma companheira e até mesmo motivadora e estimuladora no processo de ensino-aprendizagem. E essa motivação e esse estímulo da inserção da tecnologia serve tanto para os alunos quanto para a própria prática docente. Conforme Silva Arruda et al., falamos das tecnologias digitais e a prática docente como uma metodologia ativa. O uso das tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino e de aprendizagem pode possibilitar autonomia, renovando a educação e acarretando o desenvolvimento de competências e o compartilhamento do conhecimento, além da experiência com atividades colaborativas, conforme uma citação de Lima em maio de 2018, inserida no artigo de Silva Arruda et al. Essa realidade traz um novo cenário para a educação, em especial aos docentes, considerando que as informações da rede, estruturada através dos recursos tecnológicos não presentes em ambientes físicos, apresentam informações dinâmicas e com gênese em processos, tais como a interação e a comunicação. Complementa-se ainda que o cenário atual é envolto de conhecimentos quase imediatos,
devido ao avanço da internet. Dessa forma, torna-se necessário incentivar uma análise reflexiva dos conteúdos publicados, objetivando um processamento crítico e não apenas a disseminação indiscriminada. Dessa forma, nós unimos os pensamentos de Diniz Pereira, que ressalta a relevância da prática como componente curricular na formação de professores, a vertente abordada por Barata Lopes e Martins Azevedo, que aborda a formação de professores reflexivos, que estimula os docentes a terem um processamento crítico da realidade, tendo uma visão sistêmica do ambiente, onde a escola está inserida, e, por fim, como proposto por Silva Arruda et al., da tecnologia como incentivador do desenvolvimento das metodologias ativas na prática docente. Todas essas mudanças, que objetivam uma educação de qualidade e motivadora, tanto para os alunos quanto para os professores, deve ser aprendida e estimulada no processo formativo docente. Este, que deve estar aberto à inserção da tecnologia nos processos educativos e objetivando a formação de docentes reflexivos e, novamente, me dando o uso do termo, conectado com a realidade do ambiente escolar. Essa foi a nossa discussão de hoje. Muito obrigado e até a próxima.